deputado Felipe Soares, que preside este expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, em especial a deputada Mônica Francisco, deputado Luiz Paulo, que vejo aqui em plenário ainda, cidadãos e cidadãs presentes nas galerias do plenário Barbosa Lima Sobrinho, cidadãs e cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, imprensa, colegas de trabalho desta casa. Deputado Paulo Teixeira, capitão Paulo Teixeira, que volta ao plenário agora. Eu gostaria de me manifestar hoje da tribuna sobre dois temas. O primeiro deles, tirando proveito e dando continuidade à intervenção feita pela deputada Mônica Francisco na sessão de ontem, no expediente final, quando fez referência de forma contundente e bem fundamentada à greve dos petroleiros e petroleiras, que ontem completava 18 dias, quando do pronunciamento da deputada Mônica. Nós estivemos, na semana passada, em ato público de solidariedade e de apoio a este movimento, em frente à sede da Petrobras, aqui perto da Alerj, nas proximidades do BNDES, na Avenida Chile. E acho que a Mônica, e eu quero tirar proveito, no melhor sentido da expressão, da colaboração, da contribuição da Mônica ontem, tocou em dois aspectos essenciais. Em primeiro lugar, o entendimento do que representa a Petrobras para um projeto nacional desenvolvimentista e soberano do Brasil. Desde quando foi criada, no contexto da campanha O Petróleo é Nosso, os partidos, as lideranças e os coletivos de um campo, em geral, de direita, mas não só, alguns de extrema direita, mas, sobretudo, de um campo que não tem compromisso com a soberania nacional, já se insurgiram contra a possibilidade de que o Brasil tivesse, deputada Mônica Francisco, uma estatal, uma empresa própria de pesquisa, prospecção e produção de petróleo. Já naquela época, foi necessário que o povo se organizasse, que o povo fosse às ruas, que movimentos, por exemplo, alguns lindos e épicos, liderados por estudantes, não é? Estivessem na vanguarda desta bandeira, desta frase de efeito que liderou aquelas lutas, afirmando que sim, o petróleo em território brasileiro é nosso, é do nosso povo, é da nossa gente, das atuais e futuras gerações. Ao longo dessa trajetória de cerca de 60 anos, em vários momentos, quando no Brasil se alternaram governos, e aí nem vou trabalhar, deputado Felipe Soares, com a clivagem comum de direita e esquerda, não vou. Governos mais ou menos comprometidos com a pauta da soberania nacional. Sim, que no espaço das contradições de que é feita a história, por exemplo, nós tivemos, em plena ditadura militar, Mônica, que matou, que torturou, que perseguiu, que violou a democracia e os direitos, sob vários aspectos, mas, paradoxalmente, naqueles tempos, aquela gente, aquela turma, tinha compromisso com um projeto de desenvolvimento nacional soberano e, portanto, né, até fizeram algumas privatizações, mas as empresas estratégicas, né, as estatais estratégicas foram preservadas. Não vou nem aqui avaliar como foram geridas, é uma outra questão, mas sequer cogitaram pôr na pauta a privatização dessas empresas estratégicas, entre elas a Petrobras. Diferentemente do período de Fernando Henrique Cardoso, que construiu uma agenda na sua macroeconomia e na sua política externa, dependente e colocando no centro da agenda o programa de privatizações. Isto foi interrompido nos governos de Lula e Dilma e voltou à baila
no governo golpista de Michel Temer e agora no governo fascista de Jair Bolsonaro. Então, o que polariza esses governos em relação à Petrobras não é necessariamente, aí que eu quero aproveitar esse viés, me inspirando no que disse Mônica aqui ontem, não é necessariamente ser de direita ou ser de esquerda. Neste caso, não. Isso serve para muitas outras polarizações, mas neste caso, o que polariza é ter ou não ter uma visão, um compromisso com a soberania nacional, com a proteção das riquezas nacionais, com a proteção daquilo que são, como eu costumo chamar, as nossas potencialidades estratégicas. E aí, esse é um aspecto que eu quero discutir. O Rio de Janeiro, a Petrobras, o pré-sal, estão no centro das disputas de poder que se travam no Brasil e que se travam em relação ao Brasil por parte do capital internacional, por parte dos grandes conglomerados petrolíferos e financeiros internacionais. Se a gente não entender isso, vai achar que o que acontece aqui é uma mera disputa político-partidária, tupiniquim, eleitoral, conjuntural. Não, não. Eu venho falando isso desde o meu primeiro mandato, desde que a situação institucional do Brasil se desestabilizou a partir do segundo semestre de 2015, acarretando e culminando com o golpe de Estado de 2016. Eu venho alertando que a disputa ali central estava diretamente vinculada ao controle das nossas riquezas estratégicas, dentre elas o pré-sal, dentre elas a Petrobras. Por isso, quero aqui manifestar toda a solidariedade à luta desta categoria, destemida, corajosa, que faz uma discussão, como poucos segmentos organizados de trabalhadores e trabalhadoras, que faz uma discussão que não é apenas uma discussão meramente corporativa, mas consegue articular, consegue conectar o debate corporativo da pauta de petroleiros e petroleiras com o debate da soberania nacional, com o debate do desenvolvimento nacional, com o debate da proteção das nossas riquezas. E aí, o segundo ponto, também mencionado pela Mônica, o segundo ponto é a mais absoluta hipocrisia sob o signo do silêncio decretado pela mídia oligopolizada nesse país sobre a greve dos petroleiros. Praticamente nenhuma palavra, praticamente nenhuma reportagem de fôlego, como se nada estivesse acontecendo, que faz parte também do enredo, faz parte também da tática, faz parte também da construção privatista de entrega das nossas riquezas, uma proteção midiática, seja para defender, como alguns jornais já vêm publicando, em plena crise da água, editoriais que defendem a privatização da SEDAI, como se fosse uma mera coincidência, né? Até o silêncio decretado sobre manifestações, sobre movimentos, sobre lutas que são travadas em defesa da soberania nacional. Portanto, fica aqui, por um lado, a minha manifestação, que já foi em atos, já foi em publicações, já foi em manifestações as mais variadas, mas dessa tribuna, de solidariedade à luta de petroleiras e petroleiros, e a denúncia para quem não está atento, para quem não percebeu, para quem não se deu conta de que a mídia, sobretudo os grandes veículos, boicotam descaradamente a cobertura da luta de petroleiras e petroleiros por direitos, por soberania, pela proteção e pela nacionalização daquilo que já nos pertence, que são as riquezas, as jazidas de petróleo no mar territorial brasileiro, particularmente aquelas situadas na chamada camada do pré-sal. Em segundo lugar, eu queria, dentro ainda do meu tempo, respeitando a nossa presidência, Felipe Soares, eu quero também me manifestar sob esta bandeira. Somos todos e todas Patrícia Campos Melo, todos e todas. Ninguém que tem respeito pela democracia, ninguém que tem respeito e compromisso com o Estado democrático de direito, que vem sendo violentamente atacado no Brasil há alguns anos, e que tem como um dos seus principais pilares, um dos seus principais sustentáculos, a liberdade de imprensa, pode silenciar diante do grave fato, do misógino, do covarde, machista, chauvinista, por parte do presidente Bolsonaro,
contra essa jornalista, fazendo as mais vis insinuações, desprovidas de fundamento de comprovação documental, porque os registros das trocas de mensagens entre essa jornalista e o depoente a que ele fez alusão, prestou depoimento recentemente, vou lembrar o nome dele aqui, me permitam fazer aqui a consulta, do Hans River, né, que prestou depoimento e que, ao contrário do que insinua Bolsonaro, ele praticou gestos de assédio, de convites absolutamente descabidos em relação a essa jornalista, que sequer o respondeu. Isso revela mais um traço, aliás, não revela, isso já está amplamente revelado, mas, mais uma vez, confirma este traço desqualificado, mas esse traço absolutamente desprovido do menor resquício de compromisso, inclusive com a liturgia de seu cargo, com o decoro, que não lhe pertence, mas pertence à instituição que ele representa, que é a presidência da República. Por isso eu quero aqui me solidarizar com os jornalistas, sobretudo jornalistas mulheres, que fazem um trabalho importantíssimo de cobertura, de divulgação, de propagação de informações e de notícias, e que muitas vezes, fazendo esse trabalho, são até hoje, nesse país machista e misógino, que ainda é o Brasil, assediadas, assim, tratadas como se fossem algo a ser consumido a critério do cliente, a critério daquele ou daquela que fornece a informação. Por isso, toda a minha solidariedade à Patrícia e toda a minha repugnância, indignação, absolutamente inexplicável, inaceitável e imperdoável esta atitude desqualificada e desqualificadora desse personagem que, num acidente histórico, naquilo que eu considero um acidente histórico, acabou alcançando a primeira magistratura da República. Portanto, todos somos Patrícia Campos Melo. Viva a liberdade de imprensa, viva jornalistas, homens e mulheres indispensáveis para a democracia, indispensáveis para o Estado democrático de direito com o seu trabalho. Obrigado.